Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o Senhor Jesus, o Cristo, Salvador, único e suficiente da nossa vida. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz de Cristo. Nesta manhã eu quero deixar uma reflexão da parte da palavra do Senhor para a nossa vida. Está no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à fraqueza. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à fraqueza. Nós vemos que Paulo ele não era fraco, né? Mas que ele dependia de Deus, porque o poder de Deus é que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Em nossas fraquezas. Devemos lembrar que Paulo enfrentou, né, situações adversas, mas nem por isso desistiu do seu chamado. E ele continuou a servir ao Senhor, mas sabia que mesmo com todo o teu treinamento, mesmo com toda a tua experiência que ele fora, né, militar, ele não era habilidoso, inteligente ou forte o suficiente para fazer tudo o que precisava ser feito a favor do reino de Deus. Então nós vemos aqui que, apesar de toda a sua habilidade, de toda a inteligência, de toda a sua capacidade física, aquilo não era suficiente. Sabemos que ele não era fraco, tinha sua capacidade sim, mas ele precisava de algo além disto para fazer o serviço da obra do reino de Deus. E ele demonstra através desta palavra que, dizendo, se convém gloriar-me, né, se eu preciso gloriar em alguma coisa, eu devo gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Porque é justamente na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoou nele. O poder de Deus foi fundamental para que ele obtivesse êxito no seu propósito. Porque quando eu e você reconhecemos que somos insuficientes, que somos dependentes do Senhor, Deus vem em nosso favor, trabalha em nossas fraquezas, transforma ela e as usa de maneira poderosa quando nós oferecemos a nossa vida, o nosso serviço, a nossa dedicação, a nossa adoração, o nosso temor para com o Senhor. Então, o que nós aprendemos através desta passagem? Paulo diz que ele foi perseguido em várias situações, sofreu, padeceu por até os teus próprios irmãos, né? Nós vemos que Deus esteve com ele. A passagem no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, começa dizendo, né, quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, né, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ele estava falando ao povo que quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, quisera, né, que entendessem a entrega dele, da qual ele se fazia naquele momento. Suportar-me, porém ainda, ele dizia. E ele fala uma coisa interessante, que é o zelo que devemos ter com as coisas do Senhor, porque estou zeloso de vós. Ele estava prezando pela vida, né, do povo, e esse zelo, o zelo que ele tinha era um zelo de Deus. Qual que é o zelo de Deus para mim e para você? Para mim e para você, o Deus quer o melhor.
A palavra diz: e comerei do melhor do fruto desta terra. Mas aí tem uma exigência: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se obedeceres os teus mandamentos, teus estatutos, teus preceitos, nós, eu e você, desfrutaremos. Então é uma necessidade de se entregar em zelo, né, à palavra de Deus, em cumprir com fidelidade, em cumprir com dedicação aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nós, como disse o Senhor Jesus, Ele chamou para servir, né? O Jesus já deu o exemplo: eu vim para servir e não para ser servido. A obra do Senhor, nós temos que estar nos entregando em dedicação, de maneira que almas sejam conquistadas para a presença do Senhor. O meu foco maior, o teu foco maior, o teu objetivo é levar o Evangelho, né? Há um hino que diz que somos campeões, que a nossa bandeira é o Evangelho, né? A bandeira que nós devemos proclamar, né, e dizer a que pertencemos é o Evangelho de Cristo. O Evangelho quer dizer boas novas da salvação. Então ela sempre vai trazer uma novidade boa para mim e para você, mas também ela traz diretrizes para que essa boa novidade, essa boa notícia, essa boa mensagem seja fundamentada em nossa vida, e que através desta fundamentação, que é a palavra de Deus, nós possamos alicerçar o nosso caminhar. Um caminho alicerçado, quer dizer, um caminho firme, um caminho dedicado, né, como dizia já no livro de Jó. Jó era um homem íntegro, reto e desviava-se do mal, porque ele tinha um temor para com Deus, ele tinha zelo para com as coisas do Senhor, tinha reverência para com Deus, ele cria na ação do Senhor, e é necessário nós crermos na ação do Senhor para recebermos, porque através da fé, a fé traz à existência na nossa vida aquilo que não vemos, né? Mas aquilo que cremos. Aleluia. Nós vemos que Deus, Ele estava falando com Paulo, instruindo ele, embora ele passou por dificuldades extremas. O versículo 4, né, do 2 Coríntios 11 diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Com razão eu e você vamos sofrer, porque o instrumento de Deus, que é aquele que já vem caminhando e já tem o seu ensinamento, vai transmitindo para mim e para você. Quando eu vejo as maravilhas de Deus naquele ensinamento, eu passo a crer, passo a ter fé, e eu me torno vencedor. Versículo 5 diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele traz uma palavra de alerta dizendo isso, né? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, aí ele já falando um pouco dele. Não sou, contudo, na ciência, quer dizer, no estudo, no conhecimento. Posso ser rude na maneira de agir, na maneira de falar, mas na ciência, no conhecimento, não sou. Mas já em todas as coisas nós temos feito. Conhecemos totalmente entre vós. Ele está dizendo que está conhecendo a palavra, o fluir da palavra no meio do povo, né? Que as pessoas pudessem compreendê-lo, que o conhecimento que ele estava transmitindo, ele adquiriu, né, quando o Senhor o chamou. Ele diz no 7, pequei, confessa, aceita, se arrepende, porventura, humilhando-me a mim mesmo, né, para que vos fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus.
Né? Então ele faz uma pergunta: por que de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Pequei, né? Humilhei a mim mesmo, para que o Evangelho fosse exaltado, para que ele aprendesse a ciência, buscasse o conhecimento que ele fala. Ele se humilhou, né? Buscou o arrependimento, de perseguidor passou a ser perseguido. Então, o Evangelho que eu vos anunciei de Deus, né? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Aí ele diz: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ele explica que quando, né, ele foi necessário receber seu salário, ele recebeu. Mas também quando ele esteve junto à igreja e tinha suas necessidades, ele diz: a ninguém fui pesado. Quer dizer, ele não exigiu nada daquilo que ele estava fazendo, de levar a palavra, de estar ensinando, de estar ministrando. Ele não cobrou nada. Ele diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Eu jamais estarei exigindo algo em troca para anunciar a palavra. Ele está dizendo isto. Outros irmãos que vieram da Macedônia me ajudaram. Foi de bom grado, foi pelo agir do Espírito. Né? Nós vemos isso acontecendo. As pessoas vão de bom grado, te dão auxílio, né? Porque Deus fala ao coração. Deus transmite isso. E foi o que aconteceu. E por isso ele disse: não vou ser pesado e jamais quero ser pesado. Eu quis dizer, e ainda me guardarei disso. Né? Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da carne. O objetivo dele é levar a palavra a outros lugares. Falou: como a verdade de Cristo está em mim. Como estamos hoje? A verdade de Cristo está em nós. A verdade de Cristo, que é a palavra viva, que muda, transforma, que restaura, que edifica. Eu estou vivendo, ela está em mim. Né? Por isso, né, que devemos meditar bastante quanto como estamos andando. Paulo fala que ele foi perseguido. A palavra que iniciamos diz: se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele era um homem forte, preparado para o embate, para a batalha, mas a fraqueza vinha sobre ele. As batalhas, dificuldade, no sentimento, nas atividades próprias, vinha o cansaço. Nós somos passíveis de estar cansados. E ele continua ensinando isso para mim e para você. Ele diz no versículo 20, porque nós estamos falando de sofrimento, né? Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, e se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém exalta, e se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também eu tenho ousadia. Então a ousadia vem para nós, através do operar do Espírito. Né? Sou sofredor, sou perseguido. Né? Aí ele diz aí, versículo 22, são hebreus? Também eu. Quer dizer, os povos que o perseguem, que sofrem também, são hebreus? São, também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Então ele inclui na linhagem como discipulado, como discípulo de Cristo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, em observação à vida dele. Eu ainda mais, em trabalho muito mais. Olha só, são ministros de Cristo? Falo como se estivesse fora de mim. Então ele está explicando a situação. E eu ainda mais, ele diz. Aí ele diz assim, em trabalhos, muito mais. Em açoite, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Então ele está demonstrando a sua vida. Né? O sofrimento
em virtude de estar levando a palavra do Senhor, o Evangelho, a ciência que ele disse que ele tem, o conhecimento que ele possui. Nós vemos que ele começa a narrar, né? Por isso que ele vai dizer depois, se eu tenho que gloriar-me, eu tenho que gloriar na minha fraqueza, porque Deus me sustentou justamente quando eu achava que não podia. Aí ele diz que os seus próprios irmãos, contemporâneos da sua época, o perseguiram. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Olha só. Olha a situação que Paulo passou em virtude de estar levando a palavra. Aí continua. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, né? Em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, né? Os da nação dele, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Aí continua, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprime cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele era vigiado, ele era observado, né? Além das coisas de fora, o que ele sentia a opressão era todos os dias o cuidado de todas as igrejas, onde ele passou, onde ele ensinou, onde ele ministrou. Eu creio assim, as pessoas olhando, mas ele vive isso, pratica isso. Como estamos eu e você? Praticando de fato a palavra, amando ao Senhor Jesus, seguindo as tuas instruções? Aí ele diz, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem não vai sentir fraqueza, se também eu não vou sentir? Quem se escandaliza, que eu me não abrase, né? Quem não vai se escandalizar, que eu não eu me não abrase, quer dizer, eu não me aqueça. Abrasar é aquecer, né? Esquentar, né? Então, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Eu posso ficar chateado, irritado, né? Eu posso, né, ficar perturbado, mas a única coisa que eu devo considerar que ele nos ensina aqui é que se alguma glória, né, a ser proclamada na minha vida, tem que ser a respeito da fraqueza. Por que da fraqueza? Porque Deus, ele nos tem sustentado, ele nos tem fortalecido. Ele falou, eu passei por isso, fui perseguido pelos irmãos, pelos judeus, pelos hebreus, mas eu sou grato ao Senhor, porque quando achei que não suportaria, o Senhor esteve me abençoando, de maneira que eu fui fortalecido. Porque justamente na fraqueza, eu creio, Paulo, nós também podemos ver isso, quando nós precisamos de Deus, nas dificuldades, é que nós buscamos a Ele. É que nós nos entregamos em oração, nós praticamos jejum. Então, mas isso tem que ser constante, não é só na dificuldade. Nós louvamos a Deus, nós bendizemos, damos glórias, aleluia, ao nome do Senhor, só quando está na bonança? Não. Eu tenho que dar glórias, aleluia, ao Senhor todos os dias da minha vida. Agradecer, glória a Deus porque acordei, glória a Deus porque eu vou para o trabalho, ao invés de reclamar do trabalho. Glória a Deus porque eu vou trabalhar com os meus semelhantes, meus companheiros, meus amigos, colegas de jornada. Porque eu faço parte de um círculo, de um trabalho na qual o serviço vai ser próspero se todos estiverem trabalhando no propósito do crescimento. Não adianta eu ir para o meu trabalho chateado, brabo ou resmungando porque eu vou encontrar fulano ou cicrano porque não gosto da pessoa. Não.
o seu trabalho é bênção de Deus, o seu local de trabalho é bênção de Deus, os teus companheiros de jornada de trabalho é bênção de Deus. A palavra fala que nós devemos suportar uns aos outros. Aí é que está a questão. Eu tenho suportado os meus colegas de trabalho, eu tenho suportado meus amigos, meus irmãos, minha família, porque tem isso dentro da família. Eu não suporto meu irmão por causa disso, eu não suporto minha irmã por causa disso, não suporto meu pai, minha mãe. Até quando, de fato, você e eu vamos estar desta maneira negando a Cristo? Porque quando nós não correspondemos com a palavra, nós não estamos no caminho do Senhor de maneira correta, como Jó era, íntegro, reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Porque a palavra do Senhor no livro de João diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E qual que é o resultado disso? Eu e o Pai viremos até Ele, Ele o manifestaremos, diz o Senhor Jesus. Quer dizer, o amor de Deus vem e manifesta na nossa vida. E o manifestar do amor de Deus é que eu vejo assim, que quando nós caminhamos, erramos, pedimos perdão. E quando alguém erra conosco, pedimos, liberamos o perdão. Quando você libera o perdão, você tira toda a mágoa do teu coração. Você se sente livre, você caminha vencendo as dificuldades, os propósitos que o Senhor tem escolhido para você viver, que o Senhor tem escolhido para ser na sua vida, a qual o Senhor tem chamado para você ser. Hoje nós vemos situações difíceis, a pandemia, o povo em loucura, dificuldade familiar, dificuldade sentimental, dificuldade profissional. Mas aqueles que permanecem firmes no Senhor verão a glória de Deus, o manifestar do milagre. Verão, sentirão, receberão o poder de Deus lhe dando vitórias. Esta é a verdade. Pela graça de Deus, eu quero testemunhar que eu estou vencendo. Tenho dificuldade, tenho problema, tenho contratempos, tenho. Mas no Senhor, a palavra diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completar em Cristo Jesus. O Senhor há de completar a obra na minha vida, na sua vida. Então somente creia, receba esta palavra. Você é um vencedor, você nasceu para ser vencedor em Cristo. Lembre-se disto. Jesus Cristo veio e venceu o pior inimigo, que era a morte. Ele diz em sua palavra: ó morte, onde está o teu aguilhão? E a palavra nos ensina que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então, você pode vencer tudo nesta vida, nesta peregrinação, nesta passagem terrena, você pode. Mas lembre-se, o último inimigo a ser vencido é a morte. E como que eu e você vamos vencer? Somente em Cristo Jesus, porque Ele é o único suficiente, único e suficiente Salvador da nossa vida, não há outro. A palavra do Senhor nos ensina que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. O único caminho para que nos leva aos céus é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Ele. Então creia, busca o Senhor. Diz a palavra: buscai-me e vivei. Quer dizer, quando você busca a Deus, a vida vem sobre você. Qual vida tu queres? Vida de alegria, vida de vitórias, vida de sucesso. Tudo está com o Senhor para te dar. Está em Cristo, né? Fruto da carne, fruto do Espírito. Nós vemos que o fruto da carne é só para esta vida terrena, mas o fruto do Espírito nos levam a Deus.
nos levam a Deus. Veja lá em Gálatas 5, fruto da carne só traz coisas que destroem a família, que destroem a vida, que destroem a nossa comunhão com Deus. Mas o fruto do Espírito faz com que você venhamos a vencer, a ser feliz de fato, feliz de verdade, alegre. Embora você tenha momentos de tristeza, mas elas não ficarão na tua vida. Embora você padeça por algum mal, mas eles não permanecerão. Porque Deus traz à nossa vida estratégia para administrarmos e sermos vitoriosos. O Senhor Deus é um Deus estratégico. Por isso que diz a palavra que Ele é o general dos generais, Senhor dos exércitos. Então tudo nesta vida, neste mundo, está no controle dEle, para dar para mim e para você, quando o buscamos. Então busca o Senhor e seja abençoado. Aleluia. Eu quero, neste instante, deixar a Ti este clamor, né? Agradecer ao Senhor, agradecer porque Ele que nos fortalece. Nós vemos pessoas morrendo na pandemia pelo Covid, mas em Deus nós somos vitoriosos. Deus é que nos sustenta. Nós vemos pessoas padecendo necessidade, mas quando buscamos a Deus, Ele vem e traz bonança. Ele traz o pão diário. Ele traz o maná celestial, que é a palavra dEle para a minha vida e para a sua vida, de maneira que você possa administrar a situação adversa que você está enfrentando quando você busca o Senhor. Ele vem e te dá a estratégia para você vencer. Ele mudou a minha vida, escreveu uma nova história, está escrevendo, e eu creio a sua também pode ser escrita por Deus. Mas depende de você. Depende da tua entrega e da tua dedicação. Eu quero orar com você neste momento. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por este dia maravilhoso. Papai querido, como diz a tua palavra, se alguma coisa há de gloriar-me, eu glorio na minha fraqueza, porque o Senhor me tem sustentado. Eu glorio, Pai, porque o Senhor me livrou dos laços da morte, porque o Senhor me livrou do laço do passarinheiro, quebrou o arco e despedaçou a lança. Papai querido, em nome de Jesus te agradeço, porque o Senhor tem preservado a minha vida, a vida do teu filho que está ouvindo este vídeo. Sobre ele, Pai, eu ministro a unção do Espírito Santo, que ele venha ser, ó Deus, uma pessoa diferente, uma pessoa vencedora. Ó Deus, que o Senhor venha entrar com a tua ação na presença, na vida desta pessoa, Pai, e que na tua presença, meu Deus, ela seja um vaso novo, transformado, edificado, restaurado para a glória do Senhor. Ainda que muitos falaram, não vai conseguir, mas Deus nesta manhã me diz ao meu coração, você é um vencedor, você é um escolhido do Senhor, um escolhido do Senhor. Aleluia. Que a presença do Espírito Santo te acompanhe, te dê direção, te dê orientação em todos os teus caminhos. Que a direção de Deus venha sobre a tua vida. Às vezes você não vê saída, mas Deus te dá nesta manhã direção, uma solução, uma porta aberta para você jubilar de alegria com o Senhor Jesus. Pai eterno, amado Deus, eu me arrependo, como diz a tua palavra, no pó e na cinza, de maneira que os meus pecados sejam perdoados, Pai, porque a tua palavra nos ensina que aquele que disser que não pecou, já está pecando. Por isso eu venho neste momento pedir perdão ao Senhor, de maneira que o meu clamor, que a tua palavra que fluiu, Pai, não seja abortada, não seja, ó Deus, impedida de trabalhar no coração das pessoas. Papai querido, que a tua promessa venha sobre esta pessoa, que a tua palavra traz ali um renovo da alma, um sentimento novo para esta pessoa, Pai. Um renovo do Espírito, Pai, que ela venha buscar a Ti.
o renovo, Pai, dos conceitos deste mundo, que ele tenha um pensamento, Pai, de vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, sou grato a Ti. Sou grato ao Senhor por minha casa, pela casa dos Teus filhos, pelo trabalho dos Teus filhos, por meu trabalho, pela vida de cada um, Papai. Eu Te agradeço, meu Deus. Que o Senhor abençoe este lar que está recebendo esta mensagem, esta pessoa, que seja abençoada, Pai, sobre elas as bênçãos do Senhor venham em porção dobrada, Pai, em nome de Jesus. Que elas sejam testemunha, Pai, vivas da Tua palavra, que é o verbo vivo, o verbo que transforma e edifica, Pai, em nome de Jesus. Por isso, neste momento eu declaro, as bênçãos celestiais sejam sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.